Nós estamos começando agora. Peraí, peraí. Aqui. Deixa eu ligar aqui no computador. Eu vou escrever para vocês. Ué, por que que não está compartilhando? Apareceu a tela em branco aí para vocês, galera? Mas aqui não tá legal, que eu não tô vendo vocês. Peraí. Ah, agora vai. Agora foi. Aí, tem que ter anotado, galera, e muito claro, o Kim de R$ 10.000, que fatura R$ 10.000, você tem que trazer o comportamento dele para hoje, a identidade dele para hoje. E aí, quando você traz a identidade dele para hoje, o tempo vai passando e você cai dentro. É só questão de tempo para você parear aqueles R$ 10.000. Então, ele é consistente, vamos dizer assim. Qual a estrutura de conteúdo, de produção de conteúdo do Kim de R$ 10.000? Vou colocar aqui, organizado. É, ele é consistente, ele é organizado, ele, ele faz, ele faz live e conteúdo pelo Servir. Que mais? Faz live e conteúdo pelo Servir. Isso aqui é muito importante. Ele mantém a frequência, sua frequência elevada. Eu vou até dar um parêntese nessa, que isso aqui é chave. Mantém sua frequência elevada. Isso aqui é tudo. Esse aqui é tudo. Galera, como manter minha frequência elevada, Samuel? Aí que tá o desafio. Tem um desafio para você manter sua frequência elevada. Escolha tudo que te faz bem e diga não para tudo que te faz mal. É muito simples. Se me faz bem, é sim. Se me faz mal, é não. E o dia a dia de vocês, ele precisa ser pensado com esse filtro do que me faz bem, do que me faz mal. E a hora que você cair e você perceber que você está mal, se pergunte onde você caiu para que você não caia amanhã. Galera, é muito fácil cair a nossa vibração. Vocês acreditam que em mim?
falar aqui por mim. Semana passada eu tava numa, e eu percebo isso, eu faço como objeto de estudo, tá? E eu quero que vocês façam o mesmo. Ó, eu escolhi as melhores roupas para eu vestir. Eu fui no melhor barbearia, cuidei da barba, de tudo. Eu treinei, eu escolhi alimentos que me fazem bem. Na sexta-feira, na sexta-feira, então eu escolhi assistir coisas que me faziam bem. Eu escolhi conversar coisas bacanas. Na sexta-feira, a minha frequência estava em tudo que eu colocasse a mão, aquilo expandia. Eu tava num... Cara, tudo posso. Tudo posso. Magnífico, muito poderoso, muito poderoso. Qualquer coisa que eu pegasse funcionava assim, e os pensamentos, criatividade, eu falava assim, caralho, que trem magnífico, magnífico. Aí, na sexta-feira à noite eu falei, vou sair, fui num restaurante. Lá no restaurante, eu comi, num restaurante japonês, fui lá, comi muito. A mulher foi mandando lá umas comidas lá diferenciadas, muito gostosas. Comi muito e tomei um drink. No outro dia, eu acordei e aquele cara de sexta-feira desapareceu. Aí eu fiquei cansado, eu não fui treinar. Aí eu não fui treinar, eu já falei, nossa, cara, vou descansar aqui. Aí, ali de tarde, eu fui lá e já estava inconsciente. O que que tinha para comer ali, eu peguei e comi, sem perceber se aquilo era bom para mim. Quando foi no domingo, eu me toquei, eu falei assim: caraca, velho, olha que louco. Na sexta-feira, eu tava numa frequência absurda. No domingo, olha a frequência que eu tô. Por uma escorregada. E aí, o que que eu faço? Eu fui me estudar. Eu tô lá na frequência, mas eu não lamento pela frequência, eu estudo na frequência. Então você vai ver onde você escorregou. Aí você fala, nossa, ó, a gente não entra em culpa em nada desse tipo, a gente estuda tudo. A gente entrar em culpa, coisa desse tipo, porque a gente errou, a gente tá vacilando. Falou, ó, caraca, caí, vou levantar. Você caiu, observa, ó, foi aqui, que eu não fui, e geralmente a gente entra ali no inconsciente, no automático, a gente faz algo que não está de acordo com o compromisso que a gente tem com o cenário que a gente quer, e ali a gente cai. Vocês conseguem perceber? A gente, no automático, isso eu estou falando o motivo meu, mas cada um tem um motivo seu. Pode ser medo, pode ser uma coisa, você não faz algo que você, com você mesmo, tá? O maior compromisso, o compromisso mais importante de todo é o compromisso que você tem com você mesmo. E, você está achando que é compromisso com outro, não, é compromisso com você mesma, você mesmo. Quando a gente falha ali num compromisso com nós mesmos, a gente cai a vibração, aí a gente perde o poder por aquele período. Aí você vai lá, retoma, cara, beleza, ali que eu caí, vou ficar esperto, consciente para que eu não caia de novo. Aí você vai lá, fica esperto, organiza, cara, aqui eu tava. Aí o que que eu percebi? Na sexta-feira eu trabalhei o dia todo. Chegou a noite, eu fiquei cansado, muito cansado, treinei pesado, caí no automático e fiz escolhas desalinhadas com o que eu queria. Aí minha vibração baixou. Fala, Paulinho.
repetindo, caraca, aqui que eu tô caindo. Onde eu tô escolhendo ainda me baixar minha vibração? E aí, galera, tem uma coisa também, eu sempre falo, a gente não tem receio do, a gente não tem receio do conhecido e confortável e limitado. A gente tem receio do ilimitado, do poder ilimitado. É tanto poder quando a gente está em frequências elevadas, quando a gente escolhe o tempo todo tudo que nos faz bem, ouvir o que nos faz bem, comer o que nos faz bem, fazer esse esforço ativo, organizar para escolher tudo que nos faz bem. E quando você entra dentro dessa frequência, é muito poder. É muito, 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 muito poder. Às vezes, aquele padrão limitado, ele quer até, se você não ficar esperto, ele quer tirar você daquele poder porque ele quer ficar no controle. Ele quer ficar no controle do conhecido e dos instintos, dos prazeres imediatos. Os prazeres imediatos, o conhecido, ele é muito forte. Mesmo que ele seja limitado, ele é forte. E ele fica ali nos seduzindo de várias maneiras para que a gente caia e perca o nosso poder. E aí você sai, você momentaneamente, vocês aqui do Artista Limitado, vocês saem da construção do ser que reflete a realidade que você quer, no tempo que você quer. Só que tem um presente para todos nós aqui. Agora, o que que acontece? Como vocês têm consciência disso, quando a queda, o incômodo é maior. Quem percebeu isso aí? Quando você falha consigo mesma, por ter consciência clara, agora você incomoda mais. E no artista ilimitado, não existe punição, existe alinhamento. Quem está viajando em coisa de punição, está viajando na maionese. É alinhamento. Incomoda para você, rapaz, volta amanhã. Que bom. Olha, cara, olha que magnífico. Nos incomoda porque a nossa versão construída no Artista Limitado, ela não aceita mais. Ela não aceita. Ah, essa frequência baixa aqui, essa fraqueza, isso aqui não escolheu o que me faz bem. A sua versão, que ela já foi assumida, ela não aceita mais. Você se comprometeu com ela. E ela, ou você vai corrigir. Nós não aceitamos mais. Nós não aceitamos mais. Aí ela gera um incômodo para você voltar o mais rápido possível a se alinhar com ela. Ah, e aí tem umas coisas também muito magníficas, galera. Vocês mulheres, os homens também, todo dia se cuidem muito bem. Eu tô indo numa barbearia aqui em Florianópolis e eu tô pagando lá, só para vocês terem ideia. Muita gente vai falar assim, cara, Samuel é doido. Eu tô pagando R$ 250 para cortar o cabelo. R$ 250 para cortar o cabelo. Quem acha, cara, aí, homem cortar o cabelo, R$ 250. Aí o cara fala assim, ó, é bobo demais pagar R$ 250 para cortar o cabelo. O ambiente lá, a frequência de lá, a energia. Eu tava conversando com o dono nessa sexta-feira que eu fui lá. Ele tá construindo, ele tá construindo franquias no Brasil todo. Não, não franquias, na verdade, unidades no Brasil todo.
onde eu ia ter oportunidade de conversar com um cara construindo uma unidade de barbearia no Brasil todo, com padrão de corte, seja em Belo Horizonte, seja em São Paulo, seja em Florianópolis, tudo documentado, o corte que você quer, a partir da estrutura do seu rosto, documentado dentro de um sistema. O barbeiro, olha pra vocês verem, eu cortei o cabelo em São Paulo nessa barbearia, eu vim cortar no barbeiro de Florianópolis, eles já tinham documentado tudo sobre o meu corte de cabelo. Ele só abriu assim e falou: esse é seu corte, né? Eu falei: esse é meu corte. Ok. Aí eu falei: não. Perfeita, a barba perfeita, o corte exatamente igual o barbeiro lá de São Paulo. Cada barbeiro ele tem uma sala para ele. Os barbeiros eles não ficam juntos, os barbeiros ficam na sala. A galera que vai lá é só galera. E eu falei, eu saí de lá, gente. A gente sai desses lugares com a energia de abundância. É expansão, 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 expansão. E essas escolhas de cuidar bem da gente, escolher uma roupa que te faz bem, tomar um banho, ler um livro, de fato escolher coisas edificantes. É isso que muda o jogo. Deixa eu voltar aqui. Olha, ó, o nosso jogo ele muda. O nosso jogo ele muda de forma acelerada. Cadê? Pela quantidade de tempo que nós mantemos a frequência elevada. Então, quanto mais tempo eu passo na frequência elevada, mais rápido o cenário que eu desejo ele chega até mim. Pela quantidade que mantenho frequência elevada. Manter a frequência elevada diminui o tempo, vou colocar aqui, que o Kim de 10 mil surge, que a Mariana de 20 mil surge, que o Alex de 10, 15, 20 mil surge, que a Thay que não tem problema financeiro. Vocês já se perguntaram uma coisa, um filtro, como uma pessoa que não tem problemas financeiros ela é? Como é uma pessoa que não tem problema financeiro ela é? Quem já se perguntou? Deixa eu voltar. Já se perguntaram? E esse filtro vocês podem utilizar também. Como uma pessoa que ganha muito dinheiro é? E aqui, galera, eu acho assim impressionante. Eu tava no, acho que eu fui treinar no domingo, enfim, não me lembro direito. E eu tava voltando para minha frequência original, frequência que eu quero. E eu acho impressionante como são vidas diferentes. Dife... Opa. É como se. É muito louco. São outras pessoas dentro de você. Existe um diálogo mental nas vibrações elevadas, existe uma outra história nas vibrações baixas. Você fala assim: caraca, tem isso tudo aqui dentro de mim? Tem.
É uma história dentro das vibrações elevadas e é outra história. A história da vibração elevada, você vai logo e pega seus objetivos e vai embora. Vai, faz o que tem que ser feito e pá. Não tem a moleza, lembra da moleza? Ai, meu Deus, isso, você simplesmente vai pra cima, cara. Como é que é? Isso aqui funcionou? O que que eu posso fazer a mais? Bora pra cima, pá, 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 vai embora. De baixo, as frequências inferiores falam: ai, meu Deus, eu não consigo. Será que vai dar certo para mim? Acho que eu não sou bom o suficiente. É de onde que eu nasci, de onde que eu vi. Para mim é difícil mesmo. A vida é complicada, esse mundo é complicado, não sei o quê, as pessoas são difíceis, não sei o quê. Ai, meu Deus, deve ser por causa disso, deve ser por causa daquilo. Ah, tá. Vou ficar aqui. Aí vai embora. A moleza. Aí vocês lembram da moleza. Aí eles falam: "Nó, cai na moleza." Aí você cai na moleza, você fala: peraí que eu vou. Quando a gente cair na moleza, você dá trabalho pra moleza. Eu já levei ela, eu levo ela pro CrossFit, você leva pro CrossFit, você leva ela pro banho gelado. Agora tem um mar aqui, eu levo ela lá no mar, dá um mergulho nela no mar. O que que você faz com a moleza quando vem, Léo? Pra onde você leva ela? Fala aí. A moleza, quando ela vem. É, Cara, aqui em BH não tem tanto lugar, mas eu vou treinar mais pesado, né? Eu vou sofrer ali até não aguentar mais. você Tira ela na hora. põe ela pra treinar, Vou, né? vou treinar, vou fazer um cardio, vou correr. Falar assim, você tá na moleza? Vamos ver então. Aí vou. E muda o padrão, né, cara? Muda o padrão. E essa mudança de padrão energético, você o lance, galera, é ficar cada vez menos nela. Tipo, não ficar dias na moleza. Ela apareceu, só que ela tem uma armadilha. Qual que é a armadilha que eu quero compartilhar aqui com vocês? Lembra que é é um outro ser que está dialogando dentro da sua cabeça. E aí, na hora que você pensa em ir para academia, tranquilo, Leozão, pode ir lá. Na hora que você pensa em ir para academia, esse ser, ele vai falar: Nossa, não, você está cansado, você tem que descansar, você está mal, vai comer uma coisinha ali na geladeira, pega isso aqui, faz isso ali, vai pegar no feed, olha não sei o quê, olha não sei o quê. Ela fala na sua cabeça um monte de coisas para que você permaneça dentro do mesmo estado. Eu cheguei a falar para vocês sobre a inércia. Vocês têm consciência que eu falei da inércia no Conexão Artista Ilimitada? Eu cheguei a falar para vocês? Se eu não falei, eu vou falar aqui. É bom que vai ficando mais claro. A inércia diz que a tendência, tudo tende ao igual, ao mesmo, até que uma força haja sobre aquilo. Então, quando você caiu, a gente cai dentro de uma frequência baixa, se não se você não fizer um esforço consciente, você permanece, você tende a permanecer nessa frequência. Então você tende a ficar aqui nessa frequência. Até que, a partir da força de vontade consciente, você faz um esforço consciente. Aqui diz tudo, fala tudo para você não fazer um esforço. Então, o que faz tudo para você não fazer o esforço? Para você não fazer o esforço. Aí você fala assim, ó, 3, 2, 1, tchau. Vai ou tomar o banho gelado, ou vai para academia, vai correr na rua. Você fez o esforço. Quando você faz o esforço, você sai. Aí
você percebe que acessa a outra frequência. E é nítido, porque quando você acessa outra frequência, é outro diálogo. Aí as coisas que você quer resolver, elas ficam simples. Para frequência elevada, as coisas são simples. Ah, vou fazer isso, vou ajeitar isso, vou fazer isso, vou resolver. Para frequência baixa, as coisas são muito difíceis. E aí tem um padrão na maioria das pessoas, tá? Vou falar uma coisa aqui muito louca. Tem um padrão na maioria das pessoas que você tem que observar e ficar esperto. Eu falo com a Fernanda, né, que algumas pessoas passam até, de forma até consciente, a gostar de permanecer na vibração baixa. Porque dentro da vibração baixa, o que que acontece? Existe, olha que louco, tem uma lei universal que nós seres humanos, a gente sempre existe um mecanismo motivacional. No fundo, a gente tira um benefício oculto de tudo que a gente faz com a gente. E no fundo, a gente faz o que a gente quer. Aí você pode até identificar qual o benefício oculto que eu ganho ao baixar a minha vibração. Você vai descobrir que existe nessa vibração, eu posso deixar de me esforçar e fazer o que tem que ser feito para mudar a minha vida. Então, como eu não quero me esforçar, eu vou baixar minha vibração. Então, existe um mecanismo oculto motivacional. No final, a nossa consciência, ela não é boba. Ela está fazendo tudo o que ela quer. Você pode anotar aí. Na minha estrutura profunda, se a gente auto-observar, você fala assim: olha, cara, eu quis baixar minha vibração para eu não treinar no sábado e no domingo. Eu quis abrir essa exceção para comer besteira no sábado e no domingo. Consciente disso ou inconsciente, a gente está escolhendo o tempo todo. E aí você se pergunta, qual o benefício oculto que eu estou tirando ao baixar minha vibração? Rapaz, se eu ficar nessa vibração alta, eu vou sair da casa que eu estou morando, eu vou sair da cidade que eu estou morando, eu vou deixar os amigos que eu tenho hoje. Vai mudar completamente a minha realidade. Então, como eu quero continuar com os amigos que eu tenho hoje, eu quero ficar aqui no mesmo lugar, eu vou baixar minha vibração para que eu não tenha escolha de não ir para um lugar diferente. Percebam essa malandragem aí, viu, galera? Nossa, a gente tem essa malandragem. E ainda aqui, ó, ainda vai procurar os coleguinha que também estão na vibração baixa para reforçar, para falar para você, é isso aí mesmo. As coisas são difíceis. A vida é difícil.
Difícil. Nós somos muito limitados. Aí marca a festa, o café e tudo, e fica lá, sai para passear junto, e aí combina lá e faz o, aí eu chamo, né, o pacto da moleza. Aí junta e faz esse pacto da moleza para se permanecer no mesmo lugar. Uma maneira da gente descobrir onde a gente está se sabotando é se perguntar qual o mecanismo motivacional que tem por trás de baixar minha vibração. Qual mecanismo motivacional tem por falta da minha inconsistência em fazer live? Aí você vai ver a sua versão anterior, que tem algumas coisas que a versão anterior ela é apegada, que ela sabe que se você escolher a nova versão, aquela coisa que você é apegada, aquilo vai desaparecer. Aquilo vai desaparecer. E aí você não quer que aquilo desapareça, a gente vai lá e cai a nossa vibração para não largar aquele vício, aquele apego, aquele padrão. Vocês estão conseguindo pegar aí, galera? Estão conseguindo pegar? Elô, tá conseguindo pegar? Tati, Kim, Paulinho, Xande, Caio, entrou aí, Bruna, Victor. E aí é um desafio mesmo, galera. Eu tenho a gente olhando, e eu olho, procuro olhar a gente cada vez mais como uma coisa só. Ao me conhecer, eu passo a conhecer as questões que acontecem dentro de vocês também. E falando aqui da gente, sempre procura os mecanismos motivacionais por trás das escolhas que baixam a sua vibração. Pera assim, cara, por que que eu tô escolhendo isso aqui, hein? Qual que é o benefício oculto por trás dessa escolha minha? E você vai descobrir. E aí, ao invés de conflitar com isso, ou você escolhe, decida. Decidir é cortar. Ó, vou ficar pegado com isso? Então, beleza, vou ficar pegado com isso e para de ter conflito interno. Não, não quero mais isso, não quero saber. Corta, acabou aqui agora. Escolhe as coisas que te fazem bem. O tempo todo, o tempo todo na agenda de você semanal, em live aberta, em produção de conteúdo, na conversa com as pessoas, dentro da sua própria live, você vai escrever no seu diário aonde eu escolho, onde eu estou caindo, onde eu estou escolhendo o que não faz bem, por que que eu estou escolhendo isso que não faz bem. O que que eu estou acreditando ser verdade para estar escolhendo isso que não me faz bem? Qual o benefício oculto que tem por trás de eu me colocar nessa situação? E ó, autoinvestigação é autocorreção. Para a gente se lapidar dentro para refletir aquele cenário que a gente deseja. E vou falar de uma coisa muito importante aqui para todos vocês, tá? Gente, é o Samuel, é o Samuel que resolve as suas questões? Comentei aí. É o Samuel que resolve as suas questões?
Manda aí no chat. São os encontros do artista ilimitado que resolvem as minhas questões? Sim ou não? Comenta aí. Lia, não, não. Ok. Ó, não existe Salvador. Se você está com a lembrança da infância, da igreja, da catequese, esperando um Salvador, esquece. Só existe um Salvador, que é você mesma, que é você mesmo. Eu ajudo, eu estou aqui como um facilitador por saber um pouco de mim, eu posso mostrar algo em vocês ao qual vocês podem lapidar em si. Eu estou aqui só para isso, para ser um espelho, para mostrar para vocês o que tem em vocês, para que vocês lapidem de forma consciente, de acordo com a construção que você quer na sua vida. Então, eu estou aqui como espelho, mostrando o caminho, mas o trabalho, ele é individual. Por que que você está falando isso, Samuel? Na cabeça, inclusive minha, tá? Por muito tempo, eu achava que alguém ia fazer o meu serviço por mim. E eu descobri que isso me jogava dentro de um vitimismo. Falei, peraí, eu estou esperando que alguém vai fazer o meu serviço por mim? E aí, isso era mais uma procrastinação para eu não fazer o que tinha que ser feito. Porque eu já sabia que tinha que ser feito. Que eu já sei que eu preciso fazer. Então, não teve uma aula uma semana por causa de um imprevisto e não sei o quê, e eu caí porque não teve uma aula do Samuel uma semana? Não. Aqui, todos os encontros e mais coisas que vocês nem imaginam, vocês vão ter como facilitador aqui dentro do Artista Ilimitado para vocês modificarem vocês mesmos da maneira mais eficiente possível. Mas quando você não estiver aqui, saiba que é para você estar fazendo. Um dia que você não pode comparecer, um dia que você não pode participar de uma aula, um dia que não teve uma aula por causa de algum imprevisto, saiba que é você continuar fazendo o que você sabe que você tem que fazer. Combinado? Sai fora, sai fora. Gente, ó, nunca dependam de nada e nem de ninguém para sua evolução. Você pode ter seus irmãos, eu estou aqui como um irmão, um facilitador. E todas as pessoas não. Estou facilitando. Quem quer pegar para resolver uma coisa para você, isso aí tá perdido. Tá querendo um status de Salvador. Eu não quero status de Salvador. Estou aqui como um amigo, um irmão, um facilitador para transformar aí, para que vocês transformem a vida de vocês. E aí, ó, tirem qualquer resquício, vão tirando aos poucos de dependência de algo ou de alguém. Porque isso é um mecanismo, olha a malandragem, a moleza, é um mecanismo da moleza para que você não se esforce, para que a gente não se esforce para melhorar o que a gente precisa melhorar. Dependência é uma malandragem,
para gente não fugir de ir de encontro para melhorar aquilo que a gente precisa melhorar. Outra coisa, a autorresponsabilidade, que é um jeito de ser do artista ilimitado. Para quem, gente, as aulas do Conexão do Artista Ilimitado, desafio, vocês têm que assistir tudo de novo. Repetição traz a frequência, traz o jeito de ser, tem que assistir tudo de novo, de novo, de novo, de novo. E agir de acordo com o que foi falado lá. Ah, eu assisti uma vez, eu resolvi. Resolveu, não. Aquilo tem que ser você, tem que fazer parte de você. Enquanto não fizer parte de você, você tem que estar assistindo de novo, de novo, de novo, de novo. E aí, ó, o meu grau de evolução, ele é diretamente proporcional ao meu grau de autorresponsabilidade. Existem graus de autorresponsabilidade. O grau máximo, o cara que chega no grau máximo, que esse é mestre, ele procura 100% em si, tudo, as causas de tudo. Então, quanto menos você procurar se vitimizar e mais você trazer as causas por todos os acontecimentos da sua vida para si, mais poder você tem. E aí a vida vai te revelando, por escolha sua, porque eu vitimizei outra vez. Eu me autorresponsabilizei, eu fui lá e entendi onde eu causei uma consequência que eu não quero, eu corrigi a causa, eu subi de nível. Eu cheguei num status de, gente, ó, para sair de 0 para 10 mil reais por mês, de 10 mil para 100 mil, de 100 mil para 500 mil por ano, de 500 mil para 1 milhão no ano, de 1 milhão para 2 milhões no ano, de 2 milhões para 3 milhões de ano, por ano, 3 milhões para 4 milhões no ano, tem uma coisa só, autorresponsabilidade. Procurar tudo em si, tudo em si, tudo em si, tudo em si. Quem é mais autorresponsável, sobe essa escada. Vou dar um exemplo aqui prático, tá? Para vocês. Vou dar um evento. Ah, Samuel, mas olha a malandragem. Quando a gente é autorresponsabilidade, aquilo requer esforço de encontrar o que está gerando aquela consequência que a gente não quer e trabalhar naquela, em superar aquela causa que está nos prejudicando. É muito mais fácil falar, é ali, é aqui, é acolá. Muito mais, cara, tô tranquilo, não precisa fazer nada. Então, fugir de assumir é fugir de crescer. Fugir de assumir é fugir de crescer. Olha para vocês entenderem. Você está ali fazendo a live no TikTok. Você está ali fazendo conteúdo. Não está tendo a resposta que você quer na sua produção de conteúdo. Uma resposta adequada à expansão que você quer. Você pode falar, ah, é o algoritmo do TikTok não é legal. Ou o que eu preciso melhorar em mim para que o algoritmo responda do jeito que eu quero. Aí você começa a listinha de possibilidades. Aí você vai lá, cara, eu, eu ainda não sou um criador de conteúdo. Eu preciso ser um excelente criador de conteúdo. Quando eu ser um excelente criador de conteúdo, aquilo vai refletir mais seguidores. Se eu quero ser um excelente criador de conteúdo, eu tenho que ter uma agenda de produção de conteúdo. Uma agenda e uma revisão constante dessa produção de conteúdo para que o conteúdo ele seja cada vez melhor. E ali muitas vezes a quantidade ali na produção de conteúdo em si leva a essa transformação do ser. Como a nossa doutrina é o ser que espelha a realidade que a gente quer,
O, quando o foco é no ser, você tem que fugir de qualquer perfeccionismo, dificuldade, porque qualquer coisa que te trava de fazer está jogando contra o tempo que você vai se transformar naquilo. Vocês conseguem compreender isso? Então, cara, exemplo, se eu preciso me tornar um excelente criador de conteúdo, esse que é o fundamental. Eu vou comprar uma câmera, sei o quê, comprar um negócio de editar vídeo, papapá e tarará para editar vídeo. Isso é o caminho do artista ilimitado? Não. O caminho do artista, como a gente trabalha pelo ser melhor, pelo ser que equivale àquela resposta que a gente quer, você simplesmente vai abrir o celular e vai falar, vai cantar, vai fazer ali, acabou. Porque você sabe que quanto mais você fizer aquilo, mais o ser vai se estruturando. Live é a mesma coisa. Elô que está começando aí a fazer live, ser um streamer que traz pessoas alinhadas com quem eu sou, com o artista que eu sou, criando a minha comunidade, fazendo a diferença na vida das pessoas e prosperando de acordo com o potencial que eu tenho nesse mercado, que você tem muito potencial, Elô. O seu papel é abrir a live. Eu cometi, olha um padrão meu que eu tinha um erro que quando o conhecimento do artista ilimitado ele chegou até mim, eu falei, ó, eu tive que sair estruturando toda a minha vida e meus padrões para o jeito de ser do artista ilimitado. Olha um erro que eu tinha. Eu era muito intenso. Então, exemplo, eu vou fazer CrossFit, vou fazer meu treino de CrossFit porque eu quero esse corpo aqui. Eu quero esse corpo aqui para mim. Eu ia lá no CrossFit no primeiro dia e eu me acabava, eu treinava igual um profissional. E no outro dia eu não conseguia treinar. Eu fui lá e falei assim, como se eu fosse resolver tudo em um dia. E aí eu percebi um padrão de não respeitar o tempo da natureza. Aí eu percebi que eu estava num padrão de impaciência. Até que na internet assim, você consegue ser intenso e resolver tudo de um dia para o outro, mas no corpo, dificilmente. Aí eu chegava lá e, gente, eu me acabava. Só que o que constrói identidade nessa e todos vocês não é intensidade, anotem isso aí. O que constrói identidade, o que constrói o ser é frequência. É melhor eu ir lá treinar 30 minutinhos. Quando a identidade vir, a identidade disciplinada, a identidade consistente no treino, aí eu posso ir subir na intensidade. A frequência não pede você ir lá na academia e fazer o melhor treino. Pede você ir lá na academia e fazer 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos pela frequência. Então, criar aquela rotina de live, viu, Elô? Não precisa ser e nem deve ser a coisa mais incrível do mundo. Não, uma horinha, se for muito ainda para você, 40 minutinhos, se divirta pela frequência e comemora. De boa, nossa, que incrível. Monta sua agendinha ali, cumpre aquele horário mínimo, faça pela frequência, a frequência que cria a identidade, o ser. Então eu tinha uma pegada de eu vou resolver tudo do dia para a noite.
Muitas coisas eu consigo resolver do dia para a noite, muitas coisas a gente consegue resolver rápido, mas na questão ali do corpo, não. Mas o melhor é sempre a gente trabalhar numa frequência moderada, leve e principalmente a frequência mais, galera, tem uma coisa na construção de identidade que é muito importante. Agora que vocês estão aqui, 1% melhor cada dia, Bruno. Agora que vocês estão aqui, vamos fazer uma pegada suave, leve e principalmente a gente agradecer por ter feito o que tinha que ser feito para criar a identidade que a gente quer, para a realidade que a gente quer. Eu fui treinar agora, ó, eu treinei ontem, o meu coach lá até brincou comigo, treinei agora 10 horas da manhã. E aí, ontem eu peguei muito peso e hoje eu tava muito cansado porque eu peguei muito peso ontem. Aí meu corpo falou, né? Não, cara, você tá cansado, não vai hoje não. Aí eu peguei e falei, eu vou pela frequência. Eu fui lá hoje e peguei e coloquei um peso levinho, levinho. Aí ele falou, o que que tá acontecendo com você, cara? Eu falei, eu estou aqui pela frequência, pela consistência. Não estou aqui mais pela intensidade. E aí eu falei, ó, cara, isso aí, parabéns, Samuel. E trouxe aquela emoção de ter ido. E fui lá e peguei levezinho, levezinho. Saí de lá feliz da vida. Feliz. E aí, Marleide? Então faça o seu plano para criar a identidade que você quer e leve, de leve, é de boa. E eu tô aqui para falar uma coisa para você, galera. A gente tem uns padrões ali que vêm. Eu descobri que os padrões vêm até da barriga da mãe, entendeu? Os padrões nossos. Imagina, as coisas que nossa mãe sentiu durante a nossa gravidez, aquilo ali já vem resquícios para nossa estrutura. Depois tem ali os primeiros 7 anos da nossa idade, que são ali os padrões construídos, os mais fortes. E aí acaba que depois, quando a gente entra ali na fase adolescente, também reconstrói os padrões e a gente reflete uma realidade. Não uma realidade que a gente queria, mas uma realidade que entrou ali na gente de uma maneira inconsciente, porque a gente não tinha controle dos ambientes que a gente ia e tal. Até que um dia você caiu dentro do artista ilimitado, e você falou: Ó, peraí, eu não quero a mesma coisa que a minha família. Eu não quero a mesma coisa que todo mundo. Eu, como ser individual, eu quero uma estrutura diferente. E se eu quero uma estrutura diferente, eu preciso escolher padrões diferentes aos quais eu fui criado. E aí, com a paciência e a persistência de uma tartaruga, ajustando e de forma feliz, padrãozinho por padrãozinho, um pouquinho, ó. A tartaruga A tartaruga, ele é um animal muito inteligente. Ela chega em qualquer lugar devagarzinho. E a gente pode construir o ser que a gente quiser devagarzinho e com felicidade no processo. E eu falo com vocês, principalmente aprender a se amar de um tanto, escolher tantas coisas que nos fazem bem, assim, escolher tudo que nos faz bem. E, gente, essas frequências elevadas, é, cara, é incrível. Quando eu comecei a passar mais tempo dentro dessa estrutura elevada, eu cheguei e me perguntei assim, falei assim, cara, isso aqui é tão magnífico que como que as pessoas abrem mão disso por causa de
prazeres imediatos e coisas pequenas e mesquinhas na vida. Então, eu percebi que o esforço para ser melhor, o esforço para escolher o que nos faz bem e padronizar, porque a repetição, quanto mais a gente primeiro requer esforço, né? O esforço ele entra quando não está automatizado. O que que nós estamos ajeitando aqui? Padronizar escolhas que me colocam o tempo todo em frequências elevadas. Porque vocês que estão aqui, vocês sabem, vocês têm consciência que ainda existe escolhas que te colocam em frequências baixas. E aí nós estamos fazendo um trabalho de escolher coisas todos os dias que me colocam em frequências elevadas. E aprender a sustentar e a ficar lá nas frequências elevadas. Porque, cara, eu tô feliz. Eu tô conquistando tudo que eu quero. Só coisa magnífica acontece na minha vida. Que isso são as respostas das frequências elevadas, por que que eu ainda vou escolher cair, sabe? É desafiador porque a maioria das pessoas, isso é muito desafiador, porque isso aqui é contra a maré, não é familiar. Se fosse familiar, a gente ia para essas frequências elevadas de uma maneira assim, ó, osmose. Só que se você olhar ao seu redor, você vai ver as pessoas escolhendo o prazer imediato, escolhendo assistir coisas que não preenchem a alma dela, escolhendo se punir, abrindo mão de si para agradar os outros, comendo qualquer coisa, não vai para academia, não cuida do corpo, não cuida de si, não veste uma roupa legal, não assiste as coisas na internet de maneira intencional, e aí cai dentro de um padrão energético baixo. E como não é o natural da humanidade hoje, nós, inclusive nós aqui, vocês Artista Ilimitado, esse projeto é para a gente mudar, através da força da música, ajudar a elevar o padrão energético do planeta. A música tem esse poder. E criar um ambiente mais favorável às frequências elevadas. Criar um ambiente favorável às frequências elevadas. Esse projeto aqui, ele existe justamente com esse propósito. Ah, caio muito ainda no padrão do perfeccionismo. Se não for para ser 100%, a mente não quer fazer. Mas estou trabalhando o novo padrão de manter a frequência no que me propus. Estou avançando, mas tenho muito a melhorar. E aí tá, Thay, é perfeccionismo, muitas vezes, nosso perfeccionismo, ele é uma insegurança disfarçada. Então a gente não, às vezes, não se sente capaz, e aí a gente cria essa ideia de perfeccionismo para não fazer aquilo que tem que ser feito. Então, por trás do perfeccionismo tem uma incapacidade, e pela incapacidade acaba tendo um esforço de não fazer. Mas o que traz a capacidade é a frequência. Não tem jeito. Inclusive, o que traz a capacidade de se sentir capaz é a frequência, é o fazer, é a consistência. Pegaram, galera? E só revisando aqui, antes de abrir para perguntas de vocês, quem quiser falar, só levantar a mão. Depois nós vamos bater um papo aqui.
Arquitete o seu dia diário, tá? Tem que ter diário para você saber o que que você está fazendo no dia. Você tem que saber, você tem que ter consciência do que está rolando no seu dia. Diário de manhã, que você coloca assim, eu gosto de colocar, né? Desafio do dia. Desafios do dia. Isso fica interessante o dia. Então você coloca os desafios, cara. Aqui vai ser meu treino, aqui vai ser minha live, aqui vai ser meu conteúdo. Os desafios do dia que vão construir o ser que reflete a realidade que você quer. E dentro desses desafios do dia, lembra do filtro que eu passei por Kim? O filtro daquela realidade. O filtro daquele ser, o filtro do cara que ganha R$ 10.000 de maneira fácil nas lives do TikTok. Como ele é, como ele age, como ele escolhe o dia a dia dele. E aí, no fim do dia, você observa, não deixa, nesse momento de mudanças, para quem quer realmente mudar de identidade, não deixa brecha no seu dia, não deixa um espaço livre para que qualquer coisa aconteça nesse espaço. Porque você sabe o que que vai acontecer no espaço livre? Quem sabe o que que vai acontecer no espaço livre? Isso aqui, ó, não é? E ainda a gente fala assim, ó, tô descansando. Você sabe o que que isso aqui faz, galera? Tira totalmente a força de vontade, a dopamina barata que chama, né? Que é a dopamina nada mais é do que o mecanismo pelo qual você faz o que tem que ser feito. Aí você zera a dopamina e aí muitas vezes eu dei essa aula, eu não sei se eu encaminhei para vocês, mas eu vou mandar a gravação dessa aula sobre energia, como ter a energia para fazer o que tem que ser feito. Vou mandar essa aula para vocês hoje lá no grupo, tá? É importante que vocês assistam também, que às vezes você sabe o que tem que ser feito, mas você não tem a energia para fazer o que tem que ser feito. Aí você vai perceber aonde você está caindo, drenando a sua energia vital, por exemplo, com feed. Quem mexe de celular assim que acorda, já era, já perdeu no dia. Porque a sua atenção ela já foi roubada e a sua energia já foi drenada. O restante do seu dia ele é totalmente automático. Já era, já entregou os pontos. Começou o dia mexendo em celular, perdeu ali na manhã, já entregou os pontos. Então vou mandar essa aula para vocês assistirem. Procrastinação e piloto automático. E aí você detalha ali o seu dia. Ao detalhar ali eu vou mandar essa aula para vocês que eu dei. Lembrei onde que eu dei ela. Vou mandar para vocês assistirem hoje. À noite, escreva o diário, seja no celular, seja no caderno, onde você gosta, e fala assim: eu vou até mandar uma pergunta para vocês que é interessante. Quais foram as minhas conquistas e decepções hoje? Anotem aí. Quem puder mandar lá nos grupos também. Quais foram as minhas conquistas e decepções hoje? Aí você escreve as suas conquistas, você escreve as suas decepções. E você vai escrever o que eu me comprometo a fazer amanhã para eu melhorar. Isso que você vai responder no final do dia. Quem quiser anotar aí, quais foram as minhas conquistas e decepções hoje? Isso aqui é diário de consciência. O que eu vou fazer amanhã, o que eu me comprometo a fazer amanhã para melhorar. Isso é à noite. O diário da manhã, ele é o seguinte: pelo que eu sou grato, quais os meus desafios do dia, e tudo, todos esses desafios é o que você vai fazer, tudo de forma específica.
Então, pelo que eu sou grato, quais os meus desafios do dia e aquela meditação nossa de ativação que se conectar com o seu propósito. Tipo, eu abro mão de mim, me permito ser, usar os meus talentos, ser usada por Deus, ser usada para o universo para impactar a vida das pessoas, para servir as pessoas. Se conecta com a energia do servir. Então, de manhã você faz revisa a agenda da semana, entrega o desafio, as coisas pelo qual você é grata no dia e no fim do dia, quais foram as minhas conquistas e decepções, o que eu me comprometo a fazer amanhã para melhorar. E essa mesma pergunta você faz ela no domingo, domingo você planeja a sua semana. Quais foram as minhas conquistas e decepções durante essa semana? O que eu me comprometo a fazer nessa semana para melhorar? Aí você escreve, eu digito, né? Eu tenho um diário no computador chama Day One, é um aplicativo. Aí ele fica conectado no meu tablet, no meu computador, no meu celular, para eu poder escrever toda hora. Aí você escreve, cara, isso aqui rolou, isso aqui rolou, isso aqui rolou. Eu gosto também de escrever os meus insights. Vem muitos insights no dia, eu gosto de escrever. Ontem, inclusive, eu tive um insight magnífico. Ó, gente, é muito louco. Lembra que eu falei com vocês que tudo que a gente intencionaliza e confia simplesmente acontece? Olha que interessante. Vou até compartilhar isso aqui para vocês. Olha que interessante. Eu gosto de jogar futebol, né? Aí eu vim morar aqui em Florianópolis. Não conheço ninguém ainda, estou conhecendo uma galera ainda, né? E aí eu passei em frente um campo sintético de futebol e eu parei lá naquele campo e eu fiz assim, cara, eu quero conhecer uma galera para fechar umas peladas, jogar uns futebol com eles. Intencionalizei isso. Eu intencionalizei isso e soltei. Falei, eu quero uma turma para eu jogar futebol. Só. E soltei. Falei, vai aparecer. Tá, isso foi na terça-feira. Segunda-feira foi. Soltei. Aí, quando foi ontem, eu fui no CrossFit. Olha que louco. Intencionaliza as coisas e solta para você ver e espera as respostas, para você ver se não vem todas as respostas até você. Eu fui pro CrossFit ontem, quarta-feira. E fui no horário que eu nunca fui. Eu fui no horário de 4 horas da tarde. É o horário que geralmente eu não vou. Geralmente eu vou às 10 ou às 5. Aí treinei lá e tal. Aí tinha um exercício lá que a gente poderia dividir o peso, né? Dividir a barra. E aí tinha um cara lá no canto pegando o mesmo peso que eu. Cheguei lá para ele, falei, cara, eu posso dividir a barra com você? Aí ele falou, pode. Aí comecei a fazer lá o exercício com ele. Aí ele fez o exercício, eu falei, cara, o exercício está muito leve para você, a carga está muito leve para você, você pode aumentar muito, muito mais essa carga. Aí ele falou comigo assim, cara, é porque eu joguei futebol ontem e eu tô muito cansado. Eu falei, ah, é? Onde? Aí ele, ah, ali, a gente joga toda semana. Eu falei, me passa seu contato que eu vou jogar lá com vocês. Olha que louco. Falou, eu não tô aumentando a carga porque eu joguei futebol ontem. Aí eu falei, me passa seu contato. Eu peguei o contato do cara, chama Augusto, e eu vou marcar o futebol com ele. E eu falei, olha que magnífico, cara. Lá eu tinha perguntado para o coach, ele falou assim, cara, eu não sei de ninguém que joga aqui futebol no CrossFit. E eu encontrei um cara, do nada, que eu não conhecia, e eu tava, na minha cabeça, intencionalizando jogar um futebol, procurar uma turma para eu jogar futebol, e o cara apareceu pegando o mesmo peso que eu,
no horário que eu nunca fui, no horário também que ele nunca foi, era a primeira vez que ele estava indo CrossFit na semana, com a chance disso acontecer. E eu tô falando de algo que eu não tomei iniciativa, eu não fui atrás, eu só intencionalizei e soltei. Aí teve esse insight ontem. Por que que eu tô falando de insight? Porque eu gosto de escrever no meu diário também alguns insights, que são coisas que eu estou entendendo, incorporando, estou trazendo para fazer parte de mim, e aí eu tenho esses insights durante o dia, eu escrevo no meu diário. Por isso que fica fresco. Eu falei assim, cara, olha aqui, olha a conexão com o universo, que eu falei também no Conexão do Artista Ilimitado, ela acontecendo aqui. Eu pedi algo na mente. Lembra lá na Conexão Artista Ilimitado que eu falo sobre oração, que orar é intencionalizar na sua mente, é mentalizar aquilo. Então eu mentalizei o futebol. E aí, energeticamente, eu alinhei porque eu não estava em falta, eu confiei que aquilo chegaria até mim. E aí eu só falei, ó, aconteceu, eu uso Day One. Aí eu falei, ó, o pedi, dar-se-vos-á, procurai e acharei, batei, a porta será aberta. Oração, mentalizar aquele que você quer e confiar, parear energeticamente como se você fosse receber aquilo. Não, aquilo vai chegar até mim. E de fato vem assim, de forma natural, chega. Tudo que você quer chega. Você intencionaliza, confia, o negócio chega. Se você intencionaliza e você fica obcecado, você está emanando falta, aquilo bloqueia o fluxo de trazer as coisas até você. Mas se você intencionaliza algo, está aberto, vai aparecer para você, você tem que chegar e pegar na hora. Então o cara chegou, apareceu para mim, eu falei, me dá seu número, vou chamar você e nós vamos marcar esse futebol. Sacaram? E galera, alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Quem quiser levantar a mão, se eu não conseguir cobrir tudo o que foi falado essa semana, podem levantar a mãozinha ali, clique em reagir, levanta a mão. Pode falar aqui, E aí, Samuel, tá me ouvindo? tô ouvindo. No começo você estava dando um exemplo, você deu um exemplo legal, prático, né? Que aconteceu com você, que na sexta-feira você tomou um drink, aí caiu a vibração. Eu queria saber também exemplos práticos de como que você fez para sair dessa, para voltar para a vibração, né? Porque eu tenho um problema que você já falou da culpa, etc. E às vezes eu fico me sentindo mal porque o dia não foi tão legal. E às vezes eu vou dormir tarde, aí a bola de neve acontece. Então, eu também estou tentando quebrar esse negócio, né? Mas queria que você desse exemplo de como que você saiu. Simplesmente voltar a escolher o que me eleva. Só isso. Então, por exemplo, eu volto para a rotina, voltei para a rotina na segunda-feira, já fui treinar pesado, já fui tomar o sol, já dei um mergulho no mar. Simplesmente eu escolhi novamente tudo que me deixa na vibração elevada, a vibração elevada vem. Entendeu? Não, não perde tempo se culpando, não. Só, ó, cara, tá aí aqui como material de estudo, você se estudando. Ó, é muito interessante, pessoal, que a gente cuide da gente como se a gente fosse, principalmente a nossa estrutura alimentar, como se a gente fosse o nosso filho, a nossa filha. Tipo assim, como você, por exemplo, você tem filho, Kim? Tá, mas imagina que você tivesse um filho, uma filha, se ele cometesse um erro, como que você, uma filha, imagina uma pessoa que você ama demais, como que você chegaria para ele, para ela e abordaria ela? Tipo, filha, ontem você fez isso e isso. Você não ia pegar e culpar ela, falar assim, nossa, pelo amor de Deus, não sei o quê. Não, você ia chegar e falar, filha, ó, você viu que você dormiu tarde, ficou mexendo no celular, acordou ansiosa, se sentindo mal, ficou com febre.
Você mostra para ela as causas e consequências. Vamos, vamos corrigir amanhã as causas? Então, se tratar como se você fosse o amor da sua vida. E esse cuidado, a gente se treinar. Muitas vezes eu procuro ter esse cuidado comigo. Às vezes a gente fica com um padrão de cuidar da gente que a gente aprendeu com os nossos pais. Mas eu sugiro um novo padrão de cuidar de você mesmo com carinho e amor. Então, filho, Kim, você vai até educando o Kim, que você não é o Kim, né? Você é a consciência que observa o Kim. E aí o Kim teve os padrões dele construídos, deixa eu falar, ô Kim, isso aqui nós vamos ter que corrigir, meu filho. Então fala com você mesmo de fora. Eu sei que isso parece loucura, mas se vocês meditarem bastante, vocês vão perceber. ah, Tem uma meditação que chama Cria. Você fica ali 20 minutos respirando todo dia, e essa respiração ela expande a consciência. Então você respira pelo nariz de forma lenta, longa e suave, no máximo, e solta pelo nariz. Imagina um fio que passa no meio de você, um fio de luz. Aí, a hora que você está inspirando, esse fio aqui está descendo, você expirando, esse fio subindo. Aí você fica subindo e descendo essa respiração. E se expande a sua consciência. Quando você vai expandindo a sua consciência, é como se a sua atenção ela saísse dos pensamentos. Aí ela sai dos pensamentos, você vai percebendo que você não é os pensamentos, nem o ego, que é a identidade construída pela mente. Quando você. Isso é um estudo, isso é um autoestudo. Quando você começa a perceber isso, aí você, lógico, a maioria das pessoas elas ficam entrando e saindo dentro do ego, ou fica só perdida dentro do ego. Você fala, cara, isso aqui é um mecanismo que faz parte de mim, que eu tenho que educá-lo com o maior amor possível. Então, entendendo que é um desafio e trata como aprendizagem. Trata como aprendizagem. E aí imagina sempre como se fosse um filho seu, pega até, lembra o exercício da foto, pega aquela criança lá, aquela criança que esses padrões foram construídos e conversa com ela, fala, ó, vamos ajustar isso, vamos fazer isso, vamos melhorar isso, e vai, com todo o carinho e cuidado do mundo, sem pancada. E, e culpa só atrasa mudança de padrão. Fala, ó, se eu tô me culpando, eu só tô perdendo tempo. Tô perdendo tempo ou não tô querendo resolver. Entendeu? Ou tô perdendo tempo ou não tô querendo resolver. Então já volta para o correto no dia seguinte, Kim, e começa a fazer cada dia escolhas melhores. Cada dia um pouquinho mais escolhas melhores. Pode ser que a gente não consiga, muitas vezes não consegue mudar de forma radical, mas só de a cada dia você perceber escolhas melhores, isso já é a você já tem que se sentir grato e bem por causa disso. Fechou? Alguém quer perguntar mais alguma coisa, galera? Ou vamos para o nosso fim por hoje? Ó, e aí eu vou mandar aula para vocês. Eu vou mandar aula para vocês que eu dei na formação para os treinadores da agência, que eu vou falar lá sobre dopamina, sobre ter energia para conseguir fazer o que tem que ser feito. Então, existe uma rotina, existe coisas que drenam a nossa energia. Então, eu dei uma aula falando sobre isso.
e eu vou disponibilizar essa aula para vocês, porque sem energia a gente não consegue mudar os padrões. E pode ser que não é que você não queira mudar os padrões, que não você não queira ser melhor, mas que você está sem um combustível para que isso seja possível. E aí eu vou mandar essa aula para você. Antônio, tenho dois filhos, minha mãe de 89 anos e meu trabalho. Fico aflita em não poder me dedicar mais no meu trabalho e não posso deixar de lado. Tenho que enfrentar e me manter muito calma. Você pode me responder? Quero saber o que você faz para ser tão calmo diante de tanta responsabilidade. Show, Antônia. Show. Primeiro que eu confio na vida, então a gente tem que confiar na vida. Pessoas chegam e falam assim: eu acredito em Deus, as coisas estão na mão de Deus. Tá, se estão na mão de Deus, por que que eu estou preocupando? Não está na minha mão? Então, o que nos faz sofrer é tentar controlar. Então, eu quero controlar as coisas. Se você está querendo controlar, você está caindo dentro do sofrimento. Quando você entrega para a vida cuida, você tira esse peso das suas costas. Não estou dizendo que você não. E essa é uma coisa, tá? Essa é uma questão. Ó, tô colocando peso nas minhas costas, esqueci de Deus. Porque é Ele que é responsável por cuidar de tudo e de todos. Então, confia na vida, solta o controle. Solta o controle, solta o controle. A segunda questão é, todo o cenário na nossa vida, ele é neutro. Ele não, ele não é bom nem ruim, ele é neutro. Eu procuro, e eu quero que vocês também procurem, se é neutro, eu posso escolher tirar benefícios disso, eu posso escolher de forma consciente falar, cara, eu tenho esse cenário. Ao escolher olhar esse cenário de maneira positiva, você extrai muitas coisas positivas desse cenário e você se torna uma pessoa grandiosa. Inclusive, quanto mais desafiador o cenário, é melhor para você se tornar uma pessoa muito maior e muito mais forte. Quanto mais desafiador o cenário e você treina essa capacidade de, cara, eu vou olhar o que tem de bom nisso e ir treinando cada vez mais. Muitas vezes na reatividade a gente diz que algo é ruim, mas não tem. O ruim sobre qualquer coisa é o que a gente está dizendo. Se você diz que algo é ruim, você absorve o ruim daquilo. Se você diz que algo é bom, você absorve o que tem bom daquilo e aquilo vai ficando cada vez melhor. É um treino, viu, galera? Isso é um treino. Então, treinar na neutralidade e, cara, eu vou escolher ganhar com tudo. Então, eu tenho uma afirmação que eu falo para mim, Antônia. Tem até um vídeo, tem um vídeo que eu falei, cara, esse vídeo aqui, eu meditei nesse vídeo. O cara fala assim com, eu acho que é uma série, um filme. O cara fala assim pergunta pro empresário de muito sucesso, vamos se dizer assim, bilionário. Perguntou para ele assim: se chega uma limonada, se chega um limão para você, o que que você faz? Você faz uma limonada? Aí ele falou assim: se chega um limão para mim, eu faço mousse de limão, eu crio uma empresa que vende mousse de limão, eu passo a fazer vídeo na internet mostrando todos os benefícios do limão, eu crio um ecossistema de negócio em torno do limão. Eu faço o limão entrar em todos os restaurantes. Eu transformo o limão no nome da minha cidade e depois eu pego tudo isso e vendo por R$ 1 bilhão. Então, não interessa.
o que, os fatos, interessa o que você escolhe fazer a partir dos fatos. Entendeu? Então, ou as coisas elas te deixam mais forte, você que escolhe. Cara, que top, tô cheio de desafio, vou ficar mais forte. Ou você, por escolha própria, você fica mais fraco. Então, medita na neutralidade, falando assim, cara, o que que eu posso, que está no meu alcance, tá? Você solta o controle, você vai fazer o que está no seu alcance. Tirar o melhor proveito desse cenário ao qual eu estou. Tira os aprendizados, se torna mais forte, e aí você sai, você fica muito poderosa. Você pode se, ou você que escolhe, ou ficar poderosa, se o seu cenário ele é desafiador, ou ficar fraca. Mas não é o cenário, é você que escolhe. E aí eu faço a afirmação: se se entrou na minha vida, vai subir, vai se elevar. Tudo que entra na minha vida, toda a estrutura, todas as pessoas, ou sobe, não tem jeito. Não tem jeito. Todo mundo que ao meu entorno, eu atuo para fazer todos virarem soluções, não problemas. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho duas filhas agora. Véi, vocês vão virar soluções, filhas. Não, não adianta. Elas vão para a escola. Quando conseguir andar para ir para a escola, vai para a escola a pé. Não vou levar de carro. Porque eu quero que elas sejam pessoas mais fortes, cada vez mais independentes. Eu quero que elas voem. Não quero filho que apoia em mim. Eu quero filho que voa com suas próprias asas. E eu vou criar circunstâncias para que elas voem com as próprias asas. Entendeu? Então, todas as pessoas, ó, vai virar solução. Quem não quer virar solução, sai correndo. Vai embora. Então, quem quer virar solução, fica. Quem não quer virar solução, vai embora. E aí, quando todas as pessoas na sua volta, elas viram solução, e tenha em mente, galera, ninguém é obrigado a carregar nada nem ninguém, tá? Na vida. Ninguém é obrigado a carregar nada nem ninguém, nem um fardo de ninguém. Abandona essa ideia. Cada pessoa a gente pode ajudar, não carregar. E o melhor, inclusive a melhor ajuda que a gente pode dar para as pessoas é sendo exemplo para essas pessoas. Exemplo que a gente quer que ela aprenda. E existe um neurônio muito poderoso que chama neurônio espelho, que a gente aprende muito mais pelo exemplo do que falando alguma coisa. Então, seja o exemplo daquela transformação que você quer no seu entorno. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é fácil ser assim? Não, é uma construção. É uma construção onde você tem que se afirmar todo dia. Cara, chegou no meu entorno, ou você sobe, meu filho. Esquece. E se você não quiser subir, você vai sair correndo. Porque no meu entorno é só subida. Beleza? E façam essas escolhas. Quando na nossa vida a gente é inconsciente e vai escolhendo problemas, nossa vida vai ficando difícil. Aí quando a gente passa a escolher soluções, a gente passa a escolher as coisas que nos fazem feliz, o tempo todo, aí falando assim, cara, e eu tive umas reflexões quando eu recebi o conhecimento do artista ilimitado e falando assim, caraca, cara, a vida é muito simples.
É só nos amar e escolher o tempo todo o que nos faz felizes. Olha que louco. Só que a gente desaprendeu e aí a gente acaba fazendo escolhas que não nos fazem felizes. A gente acaba abrindo mão da gente para agradar os outros e isso vai minando a nossa vida. Isso vai minando, vai deixando a gente cada vez mais fraco. Até o dia que acontece uma coisa muito grave, assim que o ser humano normalmente muda, né? Ou ficou esperto no artista ilimitado, falei, não, agora eu fiquei esperto, tô ligado, tô ligada. E falando, cara, eu vou ser feliz, vou me amar. E aí você começa a perceber cada vez mais maravilhas acontecendo na sua vida. Então, todas as os pepinos que a gente entra foram por ter, de alguma maneira, abrido mão da felicidade, abrido mão do amor próprio e, principalmente, né, abrir a ter deixado de ser você. Então, quando a gente deixa de ser a gente sofre, não por punição, já finalizando aqui, quando a gente deixa de ser a gente, quando a gente deixa de nos amar, a gente começa a se sentir mal. Não por punição, mas para a gente lembrar que é só escolher o que nos faz feliz, o que nos faz bem. E vamos para mais elevação, galera, nesses nossos encontros. Na semana que vem, vai ser segunda-feira, 12h15. E vamos nessa jornada de elevar a nossa vibração e, consequentemente, elevar a vibração do planeta. Tamo junto? E essa musiquinha nossa para fechar nosso encontro de hoje. Ótimo feriado. Vamos para cima.